essa animação e vai inserindo a matemática, ele vai falando de animação, ele vai inserindo a matemática, de uma forma que vocês vão tentar entender como é que essas duas coisas podem acontecer juntas, tá bom? Estão preparados para fazer a prova? Vocês vão ter 10 minutos só. É difícil. É. Muito. Muito difícil. Estão preparados para fazer a prova? Não tem jeito de fazer de prova. Muito bem, vocês não precisam tirar nenhum material. Vou entregar a caneta para vocês não pescarem, tá certo? Porque se pescar, eu fico chorando de vocês. Eu quero só saber onde é que o Vitor vai sentar. O grupo vai escolher quem é que vai querer o Vitor. Olha aí. É, mas gostoso não, né? Todo mundo quer o Vitor. Muito bem. Ó, vou chamar. Totalmente. Tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o grupo 1, tá certo? Então o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão colocar o nome, os integrantes do grupo aqui em cima. Vão colocar a sede de vocês aqui, é primeiro ano B. Pronto, coloca aqui. Coloca a data de hoje, tá certo? E esse período que tem aqui é para vocês escreverem manhã, tá bom? Se quiser colocar de 8 às 9h30, que é o horário que vai ser nossa aula hoje, tá bom? Grupo 2 é esse daqui. Coloca o nome legível, tá bom? Esse aqui é a caneta. Esse aqui é o grupo 3. Vocês ganharam um computador para a mesa de vocês? Esse aqui é o grupo 4. E esse aqui é o grupo 5. Tá passando a filmagem, tá sabe? É, não é isso que eu tava dizendo, eu passei duas vezes sem deixar a lista. Deixa eu pegar esse computador aqui para vocês não ficarem tentando responder as questões que vocês também. Eu acho que não vai para vocês e é ela responsável pela parte da animação, né? Então a gente vai dar só sequência na segunda parte da nossa aula, que vai ser um pouquinho maior, mas daqui para as 9h a gente se resolve, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou a professora Mara, né? Eu sou professora aqui do curso Sistemas e Mídias Digitais e sou responsável pela disciplina de animação. Então, eu aqui junto com a professora Luciana, bolamos algumas atividades que envolvem matemática e animação no tema de esportes. Vamos ver o que isso vai dar. Então, vamos começar a nossa conversa. O que é animação para vocês? Vocês escreveram aí como dançar, sair com os amigos, Se divertir. Então, essa é a resposta que vocês vão dar para o nosso amiguinho que está ali querendo saber o que é animação. Ação, movimento, alegria, festa, dança, né? Vocês? Desenhos. O grupo aqui chegou a uma... Um ato sem reação divertido. E o grupo aqui chegou a um consenso final para compartilhar com todo mundo. É o quê? Vai, cara. É quando usa o tablet para fazer alguns desenhos, você leva para o computador. Pronto, desenho. E vocês? Jogos, filmes, ótimo. Bom, no meu tempo, quando se falava em animação, né, o que me vinha à mente eram esses personagens que alegravam as minhas manhãs de sábado. Eu gosto dessa aí, né? Então, todas as respostas que vocês colocaram aqui, de todos os grupos, elas contribuem para esse conceito maior de animação. Alguns falaram em desenhos animados, correto, mas eles trazem alegria para as nossas manhãs de sábado, né? Então isso também está agregado, tá? Aqui, mais especificamente,
posso dizer, instrumental da coisa. A gente realmente vai querer se dedicar a construir uma animação. Então a gente vai entrar nessa definição aqui, ó. É uma arte, a animação é uma arte de você animar objetos e personagens. E aí aqui animar significa dar movimento, né? Dar vida e dar personalidade. Se a gente por acaso visse um bicho estranho ali no chão perto da porta, né? O bicho está bem paradinho. E tem umas baratas também. Tem umas baratinhas. Não, mas a barata Se tivesse um bicho esquisito aqui no cantinho, né? E ele estivesse bem paradinho, aí a gente estivesse na dúvida se esse bicho está vivo ou está morto, né? Como é que a gente ia verificar se esse bicho está vivo ou está morto? E aí, qual seria a resposta esperada para vocês? Se ele se mexer, Ele está vivo. Porque fica em cima da mesa. Mas ele não se movimentar, ele vai ficar atrás. às vezes quem? As formigas estão atrás dele. Aí ele fica paradinho. Podia levar ele. A gente não a movimentar através da formiga. Né? Pronto. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente vai fazer um experimento com esse bicho. Eu vou chegar lá pertinho dele e vou cutucar. Se ele não mexer de jeito nenhum, o que eu posso imaginar sobre Que ele não tem vida. que ele não tem vida? E se ele se mexer, qual é a conclusão que a gente tem? Ele acordou, né? E também eu posso dizer que ele está vivo. É isso. O bicho se mexer, ele está vivo. Não tem jeito de estar morto e se mexer. Então, tudo aquilo que tem movimento são objetos e são personagens que ganharam vida. Então, por isso que a animação, né, a palavra ânima, vem do latim, significa vida, alma. Né? E aí, vocês vão pegar um objeto qualquer, pode ser uma luminária de mesa, tá? Ou personagemzinho, seja um animalzinho ou um bonequinho, né? E vocês vão, por meio dessa arte, dar vida a esses objetos ou a esses personagens, certo? Então, algumas finalidades dessa arte vocês vão encontrar no entretenimento, como vocês viram vários personagens no primeiro slide, né? Eles foram criados só para a gente assistir e se divertir. Em jogos, né? Muitos jogos hoje, eles contam com a movimentação dos personagens envolvidos. Então, esses personagens foram animados, né? E além disso, a gente vê a animação para outras finalidades um pouco mais sérias, né? Que seria para comunicar ou informar. Quem aqui já foi no cinema e chegou bem cedinho, sem ser antes, na hora que o filme já começou, chegou cedinho? Aí vocês viram uns filminhos que passam antes? Né? Tem os trailers e tem também um filminho que passa com as regras de conduta no cinema, né? E atualmente nos cinemas o que se vê são filmes animados, não são filmes usando pessoas de verdade. Então são animações que mostram, olha, se a luz apagar, vai acender uma luz de emergência. O que mais que eles falam? Ah, se é proibido fumar. Desligar o telefone. Aí o pessoal fica atento mesmo. Vocês estão vendo que a animação prende a atenção, né, do pessoal mesmo para uma finalidade que não é de entretenimento. Vocês pegam o recado direitinho, né? Não pode fumar, não pode ligar o celular. Se tem as saídas de emergência, tudo isso foi mostrado por meio de uma animação. Tá? E também para a educação. A gente pode criar, sim, animações para finalidades educativas. Né? Então, esse é mais um exemplo de finalidades que a gente vai encontrar para essa animação. E como é que o pessoal faz para criar? Ah, eu ligo a TV, está lá passando desenho animado, eu só faço assistir, acho bom, me envolvo com os personagens, me divido.
Mas será que em algum momento vocês pararam para pensar como isso é feito? Vocês têm uma intuição? Como é que qual é a magia que está por trás disso aí? Tecnologia. Oi? Tecnologia está envolvida, sim. O Caio tinha falado do tablet, né, Caio? Como é que você acha que eles fazem com o tablet? Desenho, tablet, e aí tem um problema que passa para o Wii, e acho que é um curso da mensagem aí, o pessoal não vai de PowerPoint já Bom, vamos ver aqui algumas das maneiras, tá? Tem várias maneiras para a gente animar. O legal é isso. Olha só. Vamos abrir. Eu posso apagar aqui? Vai ser a última que eu... Pronto. Olha só. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui tem um desenhista, ele está no papel, no lápis, tá? E aqui na mãozinha dele, ele está segurando uma folha, 2, 3 folhas e tem uma 4ª folha aqui onde ele está desenhando, tá? Então, essa é uma das maneiras de se animar. Você constrói, você vai fazer cada um dos desenhos que vão compor ao final, quando exibidos em sequência, vão compor aquela ação animada. Só para vocês terem uma ideia. Para um segundo de filme, esse rapaz vai ter que fazer 24 desenhos. Certo? Só para a gente ter uma noção do trabalho que é isso aí. E da arte que está envolvida por trás disso. Quanto tempo tem um filme de desenho Ribeirão? Quanto tempo? 2 horas, 1 hora e 40. Quantos segundos dá isso? Faz aí a conta, já que a matemática está no meio. Só para vocês verem. Aí vocês vão fazer a conta, multiplicando isso por 60, vocês vão achar quantos segundos tem. Feito esse resultado, vocês vão multiplicar por 24 para ver quantos desenhos são necessários. Tá? São milhares de desenhos. Tem alguma outra forma? Eu queria tanto animar, mas eu acho que por esse caminho aqui vai ficar meio demorado. Bom, tem um jeito lá que o colega falou. Como é o seu nome? Caio? Caio. O Caio, ele atinou para uma das formas que a gente pode animar. Tá? Você pode desenhar diretamente no tablet. Isso aqui são equipamentos de alta tecnologia, né? Os mais modernos. Então a pessoa já desenha diretamente nesse tablet. E aí tudo que é desenhado, todo o traço já é levado para o computador. E o computador vai processar esses desenhos de maneira mais rápida. Então isso daí caracteriza o que a gente chama de animação digital. Né? Aquela outra era o que a gente chamava de animação tradicional. Tá bom. E a gente, será que pode animar também? Vocês botam fé? Sim. A gente vai poder animar, tá? E a gente vai escolher aqui uma das técnicas. Para a gente escolher, a gente precisa antes, sabe o quê? Conhecer as técnicas que existem. Vamos dar uma olhadinha então no que tem. E já que vocês estão convencidos de que vocês podem, né? Vou aqui só para reforçar essa ideia, eu vou tentar mostrar aqui um videozinho. Mais curtos, né? Porque como vocês viram, eu comentei aqui com vocês, né? Revelei aqui o segredo. Cada um segundo são 24 desenhos, então o pessoal resolve simplificar, resolve abreviar, fazendo animações mais curtas, né? Para a gente já poder visualizar algum resultado final, alguma coisa assim. Então, beleza. A gente já chegou aqui nesse momento à seguinte conclusão: nós vamos poder animar, correto? A gente vai conseguir, que a gente vai se dedicar no nosso próximo encontro a construir, sim, uma animação. Então tá, vamos conhecer aqui algumas das técnicas, algumas
a gente quer aprender os primeiros passos da animação, né? Então, quando a gente está ainda querendo entrar nesse mundo, querendo conhecer um pouquinho mais, a gente se dedica à construção do que a gente chama de brinquedos óticos, né? Isso aqui são coisas bem simples que a gente pode fazer em casa. Ó, aqui é só um disquinho de papelão, tá? De um lado eu tenho um desenho, do outro lado, o mesmo disquinho de papelão, eu tenho outro desenho. E aí tem essas duas cordinhas que são usadas para puxar esse pedaço de papelão e ele vai girar. Porque o que acontece quando esse disco começa a girar bem rápido? Esse vídeo é muito curtinho, mas eu espero que vocês tenham percebido. Deu para perceber o que acontece quando ele gira muito rápido? Vocês perceberam alguma coisa? Eles se aproximaram. Vocês conseguiram então ver os dois personagens juntos em algum momento? Tá? Confere isso? Tá. Só que um estava do lado e o outro estava do outro lado. Como é que vocês viram os dois juntos? Gira muito rápido, aí a tua visão juntou os dois desenhos em um só. É isso? Tá. Gente, isso é o que acontece com o cérebro da gente mesmo. Olha que loucura, né? Na hora que você vê uma imagem e vê uma outra imagem diferente, totalmente diferente, né? Só que elas foram exibidas tão rápidas que o teu cérebro não deu tempo de processar que são duas diferentes. Ele juntou as duas imagens em uma só, tá? Então, isso daí é um fenômeno da nossa visão, que a gente chama de persistência da visão. Quem aqui já foi encandeado? Vem encandeado. É aquela luz forte que vem assim no teu olho, aí quando você pisca, você continua vendo aquela mesma luz. Né? Se for um letreiro luminoso, você fica vendo aquele letreiro para onde você olhar, tá? Então é isso, é porque o que você viu no instante, ele demora ainda um pouquinho no seu cérebro, aquela imagem construída, fica lá ainda mais tempo do que realmente ela ainda está diante de você. Então a imagem, por exemplo, estava aqui, ela já sumiu da sua visão, já virou. Só que o teu cérebro ainda está lembrando, opa, eu vi. Então, o pessoal que constrói o cinema de animação se vale deste fenômeno. É graças a esse fenômeno que ocorre na nossa visão que a gente consegue produzir a ilusão do movimento. Porque as imagens não se movem. Se você for olhar quadro a quadro, é toda imagem estática. Existe uma imagem em movimento. É só uma coleção de fotografias, uma coleção de desenhos, tá? E aí, essa imagem em movimento nada mais é do que uma ilusão que é criada pela nossa visão. Entenderam isso? Deu para compreender? Alguma pergunta? Vai virando assim as páginas bem rápidas e aí a gente vê um
assim. Alguém aqui já fez isso como passatempo? Já fez? Aqui? Então vocês já são animadores, na verdade, né? Só não tinham sido avisados, né? Alguém mais aqui já fez? Você desenha assim numa agenda velha. Vamos dizer que você está esperando o dentista lhe atender. Aí você começa a desenhar numa página, depois em outra, em outra, em outra. Quando você vira as páginas bem rápido, soltando as folhas uma a uma, você vê uma ação animada, né? Alguns colegas aqui já fizeram. Então, essa animação ela é bastante simples. A gente pode fazer utilizando qualquer caderno ou agenda velha, né? E o nome é o Flipbook. Então, vou mostrar aqui um exemplo de uma animação bem elaborada, utilizando essa técnica bem simples que a gente também pode fazer em casa. Esse aqui, como o tema é matemática e o tema é esportes, né? Então eu peguei um que era em homenagem ao Neymar. Dá para perceber que são folhas sendo viradas bem rápido. Nós vamos fazer uma sequência de desenhos e aí quando a gente gira e olha para os desenhos por meio das frestas, essas frestas aqui, você vai acabar visualizando os desenhos uma por vez e aí você também tem a ilusão de movimento.
assistiram? Já? Não? Mas vendo o jeitinho deles, vocês têm ideia de como isso é feito? Diga aí. Um monte de fotografia. Certo. Alguém mais? Um monte de fotografia. Você vai. Então, a essa técnica a gente dá o nome de stop motion, certo? Mais um exemplinho aqui, ó, para fixar algo bem parecido que a gente está pretendendo fazer. Vão assistindo e pensando já em como seria feita uma ação desse tipo. Já dá para ir pensando como é que a gente poderia fazer. Movimentando. Então, você compreendeu que é uma sequência de fotografias? Pronto. Imagina que você tira uma fotografia minha aqui. Aí agora eu mexo bem para cá e você tira outra fotografia do mesmo lugar que você está. E aí eu venho bem para cá e você tira outra. Quando você vai passar, vai parecer que eu estou me mexendo, né? Então é a mesma ideia, com os recortes de papel, você tira a fotografia com os recortes em composição, mexe um pouquinho, tira outra foto. E aí o efeito final é tudo se mexendo. Aquele raio, como é que ele crescia? Na verdade, ele ia sendo a cada fotografia substituindo por um raio um pouquinho maior, né? As letrinhas, você vem afastando. É um trabalhozinho que envolve um pouco de paciência e planejamento. Né? Você tem que planejar como vai ser essa sequência de fotos para a gente poder gerar esse movimento. Né? Tudo isso vai ser explorado, vai ser trabalhado aqui com vocês. Na aula de hoje, né, a gente vai começar a ter as primeiras ideias para que a gente possa desenvolver as animações em relação a cada um dos problemas que vocês viram hoje. Você lá no questionário de sondagem, tá bom? Bom, então a gente vai utilizar essa técnica aqui no nosso trabalho, né? E aí vocês já perceberam que na verdade ele é construído a partir de uma sequência de fotografias que a gente vai precisar tirar, né? E aí nós vamos organizar essa sequência de fotografias para montar o filme, né? E aí vamos agora retomar aqueles probleminhas que foram colocados para vocês, né, nos questionários. Aí, cada grupo ficou com um problema, não foi? Quem é que ficou com um problema? Cada um dos grupos ficou com um problema no questionário de sondagem, não foi? Né? Qual deles ficou com um problema? Qual de vocês ficou? Não. Quem é que ficou para responder o problema 1? sobre a competição de ciclismo. Né? Qual Quem diz aqui, ó? que teve como terceira questão do questionário a competição de ciclismo? Foi quem? Vocês? Muito bem. Então,
lembro mais, faz tanto tempo, né? 40 minutos atrás, nem me lembro mais disso que eu problema, né? Em uma competição de ciclismo, Maria percorreu 1/4 da pista e José percorreu 2/5 dessa mesma pista, na primeira hora da corrida, né? Qual deles está na frente após esse tempo? Muito bem, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar resolver esse problema, né, utilizando a animação, tá certo? Como é que vocês acham que poderia ser a resolução desse problema com animação? Daquele jeitinho que a Mara acabou de explicar para vocês? O que vocês acham que tem que ter? A Maria e o José. Tem que ter. Mas eu vou colocar a Maria e o José na balada? Na bicicleta. Por quê? Porque é o ciclismo, né? Então eu vou ter que ter Maria e José andando de bicicleta de alguma forma. O que mais que eu vou ter que ter? Vou ter que fazer com que eles se movimentem. Agora, quem vai fazer eles se movimentarem somos nós, né? A gente vai colocar a Maria e o José um pouquinho, né, nessa movimentação. Mas eles vão se movimentar onde? No papel em branco? Na nuvem? No céu? Vão se movimentar onde? Na pista. Então precisa ter a pista também, não precisa, né? Além disso, o que vai precisar ter mais? A bicicleta, o que mais? Mas eles andam qualquer quantidade? Não, a Maria fala 1/4 e o José 2/5. A gente vai ter que representar esse 1/4, esse 2/5 de alguma forma, né? E para que a gente possa representar de alguma forma, a gente vai ter que pensar em algumas coisas. Uma delas são as imagens que a gente acabou de falar, né? Então eu vou ter que ter uma imagem da Maria andando de bicicleta, eu vou ter que ter uma imagem do José andando de bicicleta, eu vou ter que ter a imagem da pista, né? Essas imagens, elas podem ser como? Eu posso desenhar? Além do desenho, eu posso fazer como? Tirar foto. Posso tirar foto, o que mais? Revelar, o que mais? Eu estudo tudo. Estudo tudo. O que mais? Além disso, eu posso pegar o quê? Posso pegar foto na internet? Posso baixar as fotos que tem, né, ali e tal. Posso cortar, né? Então tem várias formas que eu posso fazer isso acontecer. Muito bem. Quais são os equipamentos que eu vou precisar para poder capturar essas imagens? Câmera. Mas que câmera? Pode ser celular? Ah, eu finalmente vou usar o celular na sala de aula, não? Pode ser o celular. Pode ser o que mais? A câmera digital. Pode ser o que mais? O computador. O que mais? O tablet. Né? Eu posso usar qualquer um desses aí para poder. Qualquer um que tire foto, né? Não? Tirou foto, tá valendo, né? Muito bem. Mas eu posso tirar foto de qualquer jeito? O que eu tenho que fazer com a câmera para ela ficar bem legal? Eu tenho que posicionar em algum lugar que eu não vou mexer na câmera. Eu tenho que mexer aonde? No desenho. A câmera tem que ficar fixa, né? Então eu preciso de um suporte para essa câmera, não? Muito bem. Além disso, quem é que vai tirar a câmera? Quem é que vai tirar a câmera? Quem é que vai tirar a foto? Uma pessoa, né? Então eu preciso de alguém para ficar o quê? Clicando. E quem é que vai mexer nas coisas? Para fazer o movimento? E quem vai ser o profissional aqui nessa sala de aula? Quem é que vai ser o profissional aqui na aula? O Caio, né? Muito bem. Só que o Caio vai ser o profissional do grupo. Qual é o grupo? 4, né? Cada grupo vai ter os seus profissionais. E, aliás, precisa ser uma pessoa só para mexer. Pode ser mais gente, pode? Muito bem. Então, ó, vocês são os equipamentos, tá vendo? Do negócio. Mas a gente precisa ter um roteiro, né? Lembra que a Mara falou, né, Mara? A gente vai precisar ter um planejamento, ela falou, né? O que é esse planejamento? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, uma história. Se eu estou dizendo isso aqui, como é que seria a nossa história? Que estavam vindo Uma competição. Estava perdendo? Como é que você sabe? Da fração. Mas por quê? O que tem a fração da Maria em relação ao José? Nem isso que ele meu, porque está dizendo que José percorreu. E quem disse que 2/5 é maior que 1/4?
para a gente poder trabalhar com uma animação para esse problema aqui, a gente não vai precisar só das imagens, a gente não vai precisar só dos equipamentos, a gente não vai precisar só do planejamento do nosso roteiro, a gente vai precisar saber que diabos vai ser um quarto, esses 2 quintos aqui, e vamos precisar saber quem é que está na frente e quem está atrás dessa conversão, não é não? Para isso, o que a gente vai precisar fazer? Entender o conceito de quê? De fração. E o conceito de quê? Professor, não é de fração, não? É, mas eu vou falar só sobre fração ou eu vou fazer alguma operação com essa fração? Vai precisar fazer uma operação para saber o quê? Tem uma palavrinha-chave, quero ver quem é que escolhe. O que é que eu estou fazendo aqui quando eu olho o resultado? Muito bem, mas para saber o quanto os dois percorreram, o que eu preciso fazer com as duas frações? Dividir. Não. Diminuir. Não. Somar. Não. Dá o resultado. Não. Não. Tem uma palavra-chave nessa história toda que vocês não estão sabendo qual é. É o quê? Calcular. Tá dentro, mas tem uma palavrinha. Como é que eu olho para um quarto e para 2 quintos? O que eu faço quando eu olho para os dois? O que eu estou fazendo quando eu estou olhando os dois ao mesmo tempo? Eu estou o quê? Alguém falou, foi uma mulher que falou. Pronto, falou bem baixinho, comparando. A operação que eu vou fazer é uma comparação de frações. E aí eu preciso saber como é que eu comparo, não é de qualquer jeito, né? Vamos lá. Muito bem. Antes de comparar qualquer fração, né, a gente precisa saber o que é uma fração. E aqui, gente, eu coloquei para vocês algumas coisas bem interessantes que é para a gente ficar atento quando for olhar para uma fração. Olha só, eu preciso, para poder fazer uma fração acontecer, dividir qualquer coisa que eu pegar em partes iguais. Essa é uma condição fundamental. Se eu pegar um bolo e não dividir esse bolo em pedaços iguais, eu não posso falar em fração. Se eu pegar a pizza e dividir a pizza em pedaços que não são iguais, eu não posso falar em fração. Eu só vou poder falar em fração quando eu pegar qualquer coisa e dividir essa coisa em pedaços de tamanhos iguais. Tá certo? Isso aí é fundamental para a gente poder comparar a fração. E aí o que eu faço? Ó, se eu estou pegando uma pizza para comer, né? Não eu vou ficar olhando para a pizza, sentindo aquele cheiro maravilhoso e olhando só para quem está fazendo regime mesmo, né? E querendo se torturar, não? Eu pego a pizza para comer, não é? Aí divido a pizza lá em tantos pedaços, sei lá, 5 pedaços iguais, né? Aí o que eu vou fazer? Se eu pegar um pedaço, eu vou estar comendo um pedaço de 5 pedaços. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente dividir, tem sempre tamanhos iguais. Oi? Se você dividir os pedaços em tamanhos iguais, a gente pode pensar em fração. Se ficar em tamanhos diferentes, não pode pensar em fração. Certo? Então a gente tem que dividir em tamanhos iguais, né? Então se eu estou comendo uma pizza que tem 5 pedaços, eu como um pedaço só, qual é a fração? É quanto? 1/5, né? Se eu como 2 pedaços e dividir a pizza em 5 pedaços iguais, 2 quintos, né? E o que significa 1/5, 2 quintos? Um pedaço de 5. Eu estou pegando um pedaço em algo que eu dividi em 5 pedaços. Eu estou pegando 2 em algo que eu dividi em 5. Lembrando que isso aqui é sempre pedaços iguais, né? Senão, nada feito. Não é assim? Muito bem. Então a fração ela vai ser a representação daquilo que você escolheu, tá certo? Em relação ao todo. É só isso. Eu posso representar a fração assim, mas eu também posso representar a fração como? Calma, gente. Gráficos. Isso. Como é que eu represento graficamente? Tem um 5 aí, cara. Isso. Eu pego um círculo, por exemplo, divido em 5 pedaços e pego um. Ou eu posso pegar uma barrinha de chocolate, né, que todo mundo gosta, né? Pego a barrinha de chocolate, divido em 5 pedaços e pego um pedaço, pego outro, pego dois, né? Aí eu quero mais chocolate, mais do que uma barrinha, eu pego duas, né? E aí eu divido também em 5 pedaços e vou comer, né? E vou ficar. Muito bem. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo bem. O que é isso aí, gente? É uma bola, né? Que a gente achatou. O que mais? Um cilindro.
Pode ser uma pessoa. Pode ser, né? Tentativa de desenhar uma cabeça de pessoa. Gente, pode ser uma pizza de ketchup? Pode ser uma pode ser a mesa da festa de aniversário, né? Pode ser. Bem olhado, a gente olhando de cima, pode ser o quê? Pode ser um copo, né? Se olhar de cima, né? Muito bom. A lua cheia, né? Depois que eu pode ser a sem o emblema da Coca-Cola. Da próxima vez, tu fala, pra eu saber tudo. Tem que falar. Marte, pode ser. A gente tá olhando assim, né? De repente a imaginação é tudo, né? Muito bem. Se eu dividir aqui, né? Eu tô fazendo uma fração acontecer. Porque eu tô dividindo em partes iguais em quantas? Duas. Se eu pegar uma dessas duas, eu tenho que fração. Um meio, né? Se eu pegar duas partes, eu tenho que fração? 2 meios, não? Se eu pegar uma, eu tenho meio. Se eu pegar duas, eu tenho 2 meios. Beleza. E agora? Eu dividi isso, posso representar uma fração? Por quê? Porque está dividido em 4 partes iguais, não é? Se eu pegar uma parte, Vai ficar 1 sobre 4. Se eu pegar duas, 2 sobre 4. Se eu pegar 3, 3 sobre 4. Se eu pegar 4, 4. Quantas eu peguei? Peguei um pedaço de 4, né? Então eu represento isso como? Tá bom? Então, qual é a condição principal mesmo para que a gente tenha uma fração? Dividir em partes iguais, né? Muito bem. E agora? Qual deles é maior? Qual deles é maior se eu peguei? Aqui eu não fiz as bonequinhas aqui, né? Mas se eu estou pegando 1/4 e eu estou pegando 1/8. Qual delas é a maior fração? Por quê? Exatamente. Né? E eu estou pegando um pedaço de um espaço maior que o outro. E o tamanho de pizza que eu vou comer aqui, né? Considerando que elas têm o mesmo tamanho, se eu for pegar essas aqui, é bem menor. Não é não? Certo? Muito bem. Mas olhar assim é muito fácil, né? E se eu fizer assim? Qual delas é a maior? Assim é mais fácil ou mais difícil? Não, é Mais fácil ou mais? Quando a gente vê, né, a pizza, a bola, a mesa, a cara, a lua, o que for, dividida, a gente consegue ver. Mas aqui, que é uma representação numérica, fica mais complicado. Ah, mas aí a gente tem algumas técnicas. Como é que é o nome dele? Luiz? Ah, é não. Luiz, você falou pra mim que eu tinha que dividir. Eu tenho que dividir quem por quem e por quê? Divide por 4? Ela tem uma noção, né? Mas eu não posso ter uma noção. Eu tenho que ter uma exatidão. E aí não dá, né? Para ter uma exatidão, eu tenho que pensar mais. Muito bem. Aí o que acontece? Lembra qual é a condição que a gente tem para que a gente possa ter uma fração? Qual é? A gente tem que dividir em partes iguais, não é? Essas divisões aqui, elas estão iguais? Não, eu só posso comparar duas coisas que estão divididas igualmente, né? Essa daqui está dividida em 4 pedaços. Essa daqui está dividida em 8. Como é que eu faço para ficar todo mundo dividido igualzinho? Você faz os metros. Muito bem. Aí o que acontece? A gente tem aqui o 4 e tem o 8. É mais fácil transformar o 8 em 4 ou transformar o 4 em 8? 4 em 8 ou 8 em 4? Quem acha que é o 4 em 8? Levanta a mão. Só tem vocês aqui que acham? E o 8 em 4? Eita, mais gente, né? Então vamos lá. Vou pegar um separadinho. Como é que eu transformo o 8 em 4?
por 2, né? Então eu divido aqui por 2. E se eu dividir o 8 por 2, para poder manter, né, a mesma ideia, eu tenho que dividir 1 por 2 também. Quanto é que é 1 dividido por 2? Ai, professor, 1 dividido por 2. Quanto é? 0,5. Menina! E quanto é que é o 8 dividido por 2? Quanto é? Eita, olha que fração que eu tive. 0,5 por 4. Isso não é muito estranho, não? Não, é melhor 4 e 8. Tá, então. Como é que eu faço para transformar esse 4 em 8? Multiplicando por 2. Para poder manter a mesma fração, eu tenho que fazer em cima também, né? E aí, o que acontece? Dá 2 Multiplico por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, o quê? 8, né? Tá certo? Então agora é o seguinte, um quarto não é mais um quarto. Um quarto agora ficou igual ao quê? 2 oitavos. Agora eu posso comparar? Posso ou não posso? Por que eu posso comparar? Sabe o que é? Sim? Por que eu posso comparar? Porque os denominadores são iguais. Eu dividi tudo em 8, não dividi? E aqui eu tenho o quê? Estou pegando quantos pedaços? 2. E quantos pedaços aqui? 1. Eu estou comendo mais aonde? No 2, né? Então, portanto, um quarto é maior do que um oitavo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, alguém quer ver aqui a solução do problema 1 ou ninguém quer ver? Querem ver? Quem andou mais? A Maria ou o José? A Maria andou um quarto e o José andou? Não, porque ó, José andou 2 quintos. Mas sem transformar em número decimal. Eu olhando para 1 quarto e 2 quintos, como é que eu sei? É difícil, né? É difícil, não é fácil. Vamos lá, eu tenho aí 2 frações, 1 quarto e 2 quintos. Vão me ajudar? Bora fazer as contas? Olha o que eu trouxe aí para vocês. Que diabo é MMC, professora? menor multiplicado Mínimo múltiplo comum, né? E o que é o mínimo múltiplo comum? é algo Mínimo é menor. é menor multiplicado que você encontra para a resolução da Menor vai dar a multiplicar. É o menor número que dá para multiplicar. é o menor número para fazer a resolução do problema. Então o que a gente tem aqui? Não? É sim. É ótimo, né? Essa foi uma festa induzida, né? Muito bom. Aí é o seguinte, você tem o menor múltiplo comum de 4 e 5. Por que eu estou trabalhando com 4 e com 5? Eu não estou trabalhando com 2. Tem, gente? Por que eu estou usando 4 e 5? Por causa dos dois. Não, por que eu estou usando 4 e 5? Qual é a minha fração? Porque são dois múltiplos de 2 e 5. Por quê? São dois múltiplos de 2 e 5. São dois números, são múltiplos de 2 e 5. Por que eu estou usando 4 e 5 no MMC, gente? Por causa que. Porque um tem Quais são as frações? Quanto é que Maria andou? Igual. 1 quarto. Quanto é que José andou? 2 quintos. Ele está pegando os dois denominadores Ah, eu estou pegando os 2 denominadores. Por que eu estou pegando os 2 denominadores? para achar uma solução correta. Porque eu preciso fazer o que com essas frações? Simplificar. Não. Ficar com eles? Eu não preciso simplificar as frações. Eu preciso fazer o quê? Peraí. Eu não quero que vocês calculem, eu quero só que vocês me digam o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso comparar 2 frações, não preciso? Muito bem. Se eu tenho que comparar 2 frações, elas têm que ter o mesmo. Tem que ter o mesmo o quê? Por que elas têm que ter o mesmo denominador? Porque a gente tem que pegar a fração e dividir sempre em partes iguais. Mas um denominador é 4 e o outro denominador é 5. A maneira mais fácil de eu achar o número que vai dividir o 4 e 5 é um número que seja o múltiplo deles, né? E aí como é que eu faço para calcular o 4 e o 5? Como é que eu faço para calcular o MMC de 4 e 5? Vocês lembram?
Então, se eu encontrar o 20, que é o menor de todos os múltiplos, eu vou poder encontrar um novo denominador. O que eu vou fazer? Maria é 1/4, aí agora a fração dela vai deixar de ser 4 embaixo para ser 20. O que eu faço no 4 para passar para 20? Por que vai ser 20? Ah, você faz como você quer. Faz o que você escreve? Porque você explica 1 pelo 5 e 2 pelo 4. Vamos lá. Você tem dois denominadores, né? 4 e 5. É isso? Eu encontrei que o 20 é um número que é múltiplo de 4 e é múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 1/4. Para eu poder ter o 20 aqui embaixo. Espera aí que ele está explicando, deixa eu explicar. Vai lá. Pode falar. Não, sou gente. Não. Bota 5 em cima do 20. Bota 5 em cima do 20 por quê? 5 em cima do 20. Por quê? Porque tem ali. Aí a gente combina o seguinte, ó, quando a gente for sair pra comer pizza, a gente aprende direitinho como é que faz e anda ele. Ah, isso mesmo. Não, mas a Porque é só assim. Muito bem. Ó, você tem uma fração aqui que é um 4, não é? Eu não preciso sair de 4 e chegar em 20? Muito bem. O que eu faço para sair de 4 e chegar em 20? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 20? É o 5, né? Então, na hora que eu multiplicar o 4 por 5 aqui, vai dar 20. Mas se eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 1 vezes 5, quanto dá? 5. É por isso que é 5 aí. Tá bom? Porque eu tive que sair do 4 e chegar no 20. Tá? E agora, o José, como é que eu faço? Olha, o José é 2 Eu 15. multiplico por 2. Não. 2? Não, O denominador por 4. é 20. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? 4. Se eu multiplico por 4 aqui, aqui também vou ter que fazer. Então aqui vai ser o quê? 8. Né? Então ali eu tenho 8, 20. Então eu sei agora, olha só como ficou mais fácil. A Maria, ela andou 5 20avos. O José andou 8 20avos. Agora eu sei quem andou mais. Foi o José. Né? Por que o José andou mais? Olha, porque o 8 é o que em relação ao 5? Porque o 8 é maior do que o 5. Quando eu tenho denominadores iguais, é só olhar para os numeradores que fica mais fácil eu descobrir. Como é que eu faço toda a vida para calcular? Eu preciso encontrar sempre esse mínimo múltiplo comum entre os números que estão no denominador. Se eu encontrar esse mínimo múltiplo comum, fica fácil de eu descobrir como é que eu transformo as frações e comparar. Tá bom? Muito bem. Mas vamos lá. Se eu tiver que animar esse problema, e vamos lá, grupo 1, vocês é que vão animar o problema 1. O que é que eu vou ter que fazer? A gente já deu algumas dicas aqui. Quais são as imagens que vocês vão ter que ter na Maria? A Maria e o José, a pista e a psicóloga. Beleza, ótimo, tudo isso. Que equipamentos vocês vão ter? Sim, a pista já falou. Que equipamentos vocês vão ter que utilizar? O capacete pro negócio não cair na cabeça. Vou ter que usar o quê? Materiais de segurança. Materiais de segurança. Decide, é engraçado. Eu quero saber qual é o equipamento que elas vão ter que utilizar
é muito alto, significa que ela andou 120 avos da pista. Como é que a gente representa 120 avos da pista no desenho? Divide a pista em 20 pedaços iguais. Divide a pista em 20 pedaços iguais e ela vai ter andado quantos pedaços? 5 pedaços, né? E aí vocês podem representar isso no desenho, mostrando que ela está andando 5 pedaços. E o José? Só andou 20 pedaços. Ele na frente dela 2 pedaços. Ele vai dar quantos pedaços? 3 pedaços na frente. Tá certo? Então aí, meninos, do grupo 1, né? Vocês têm em mente que vocês têm tudo isso da Maria, do José da Maria, mas eles vão começar como? Eles não começam treinando uma conversão? Eles começam iguais, né? E aí como é que vocês vão fazer até mostrar que um está 8 penteados e o outro está 5 penteados? Vocês têm que contar a história. Como é que vocês vão contar essa história pra gente? Mas não é só o Vitor não, é um grupo único. Alguém pode ajudar? Vai lá. Como é que eles poderiam contar essa história? Cada dia, José e Maria estavam conversando segredos. Quando José ultrapassou 8 bloquinhos, 8 metros de distância da Maria. Maria foi sozinha. Isso mesmo, né? E aí a gente precisa só dizer que esses 5 penteados equivalem ao quarto e que esses 8 penteados equivalem a 2 quintos, né? E fim da história, tá certo? Ok? É isso que vocês vão fazer no nosso próximo ponto, na nossa próxima aula, que é na quinta-feira, tá certo? Tá bom? E aí, olha só, cada um de vocês tem um problema, né? O grupo 1 foi privilegiado hoje porque o problema 1 foi resolvido, mas o problema 2 precisa ser resolvido, o 3, o 4 e o 5 também, tá certo? E a maneira de resolver é a mesma, né? A gente vai trabalhar sempre com MNC, sempre fazendo a equivalência das frações para poder comparar. Os denominadores precisam ser iguais, porque as frações precisam ser divididas, né, em pedaços de mesmo tamanho, tá bom? E aí vocês vão ter que contar essa historinha, vão fazer o stop motion de vocês, certo? Aqui, olha, nos slides, a gente ia mostrar para vocês mais uma técnica de animação que eu acho que dá tempo, tá bom? E aí a gente finaliza a aula de hoje para que vocês possam, na próxima vez, começar e terminar a animação de vocês. Vocês saírem daqui com um filmezinho da resolução de cada produto, tá bom? Vamos passar aqui, Mário? Olha só esse filmezinho aqui, ele é para também informar vocês e inspirar vocês no seguinte sentido: dá para fazer efeitos especiais em casa, no quintal, na casa da avó, certo? Basta que a gente conheça alguns truques, algumas maneiras de se criar alguns truques, certo? Então, assim, para quem já quiser começar a fazer alguns experimentos com a câmera do celular, né? Já pode ir pensando: ah, mas eu não tenho um software especializado para criar animação e organizar essas imagens. A gente pode visualizar as imagens uma a uma no computador, não pode? Quando abre lá no Explorer, né? Não é isso? Você visualiza uma a uma, você já tem uma noção. Quando a gente vier na quinta-feira, no dia 11, a gente vai ter um software aqui. Ah, que pena que o software só tem aqui na universidade. Não chore. Não fique doente. O software é gratuito. Vocês vão conhecer o software, vão saber como utilizar e vão poder brincar em casa à vontade. Viram aí os Paranauê? Por favor. Mas o fim de semana existe para vocês, né? A 7 não vão ter lugar. Muito bom, né? No dia 11 de junho, que é uma quinta-feira, tá certo? Das 8 às 9h30 da manhã, a gente vai estar aqui fazendo a animação das soluções de problema envolvendo frações, tá certo? Comparação de frações, depois que a gente vai fazer na próxima junho, tá? O papelzinho está passando, eu ia pedir assim, a gente vai precisar sair, que outro grupo vai entrar. É só para vocês anotarem o nome de vocês, para que a gente possa fazer essa declaração, tá bom, gente?
um prazer conhecer vocês.